Oi galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nesse tópico a gente vai entender um pouco sobre os exames de perfil lipídico e análise de urina e a sua relação com o sistema cardiovascular. Então, primeiramente a gente vai entender sobre as patologias, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, síndromes metabólicas e aterosclerose. Então, vamos lá. Bom, a hipertensão arterial sistêmica. O que é a hipertensão arterial sistêmica? Ela é popularmente conhecida como a pressão alta. O que significa? É a pressão que o sangue exerce na parede dos nossos vasos, das nossas artérias. Então, quando essa pressão ela é exercida no nível anormal, quando ela exerce com muita força, isso vai provocar um bombeamento excessivo do coração e vai causar lesões nos nossos vasos, que a gente chama de lesões endoteliais. E também ela pode promover a aterosclerose. Então guarda esse nomezinho aí, aterosclerose, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Bom, as principais causas da hipertensão, ela está fortemente relacionada com o estilo de vida, com sedentarismo, obesidade, uma alimentação rica em sal, então vai promover o aumento dessa pressão arterial sistêmica. E um fator também importante é o fator genético. Então, se na sua genética, na sua família, tem pessoas com hipertensão arterial, então você já tem uma grande chance de desenvolver também hipertensão arterial. Bom, as dislipidemias. O que é dislipidemia? É uma condição caracterizada pelo desequilíbrio do colesterol no nosso organismo. Então, nós temos os principais colesteróis, são as lipoproteínas de baixa densidade, as lipoproteínas de alta densidade e temos também os triglicerídeos. O que são? São LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, e também o HDL, conhecido popularmente como colesterol bom. O LDL ele é transportado para os nossos tecidos para desenvolver a sua função fisiológica. Porém, ele fica em excesso dentro das paredes dos nossos vasos. Aqui a gente supõe que são os vasos, certo? E o colesterol ele vai passando aqui os nossos vasos para chegar aos nossos tecidos. Esse transporte aqui vai gerar o quê? Um excesso nas paredes do LDL. Então aqui, ó. Então, se a sua alimentação é rica em muito colesterol, em muitas frituras, tem grande chance desse colesterol ficar retido aqui nos seus vasos sanguíneos. Isso é muito ruim, porque é um fator de risco para a doença cardiovascular e vai também causar a aterosclerose, que a gente vai explicar mais na frente. O LDL, basicamente, é isso. O HDL, em contrapartida, ele é um colesterol que a gente chama, que faz o transporte reverso. Por isso que a gente chama de colesterol bom. Simplificando, o que ele faz no HDL? Ele pega esse colesterol aqui, HDL, que ficou em excesso na parede dos nossos vasos, tá vendo? Tem muito LDL em excesso, ó, muito LDL. O HDL vai pegar ele e fazer o transporte reverso. O transporte reverso é a função que ele exerce, levando esse colesterol em excesso aqui de volta para o fígado. E lá o fígado vai reutilizar esse colesterol. Então a função do HDL é essa. O triglicerídeo também é um colesterol. Ele desenvolve a função fisiológica do nosso organismo. Mas se ele estiver em excesso, em conjunto com LDL alto e HDL baixo, ele vai juntamente promover a aterosclerose e também risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Ela é um conjunto de fatores de risco que vai levar o indivíduo a desenvolver
doenças cardiovasculares. Então, esses fatores de risco, que eles incluem? Obesidade abdominal, resistência à insulina, que vai levar ao desenvolvimento da diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, e vai promover o aumento do risco para doenças cardiovasculares. Diabetes mellitus tipo 2. O que é a diabetes mellitus tipo 2? É uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no nosso organismo. Então, a glicose, quando ela entra no nosso organismo, ela é metabolizada por um hormônio chamado insulina. A insulina, produzida no nosso organismo, quando a glicose está em excesso, a insulina não é suficiente para fazer essa metabolização. Então, fica muita glicose disponível no nosso sangue. E isso vai gerar a diabetes mellitus tipo 2. Ela vai causar inflamação crônica no nosso organismo. Ela vai causar também lesão endotelial. Ela está relacionada ao desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica, a doenças cardiovasculares e também a aterosclerose, o que vai levar tudo no fim às doenças cardiovasculares. Então, ela está fortemente associada ao estilo de vida. Então, se o indivíduo ele se alimenta de muito carboidrato, de muito açúcar, ele não pratica exercício físico, ele tem o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Então, galera, por fim, a gente chegou na aterosclerose, esse nomezinho que eu falei lá no começo, para vocês lembrarem que eu ia explicar. O que é essa tão falada aterosclerose? Ela nada mais é do que o acúmulo, eu vou exemplificar aqui para vocês. Aqui é como se fossem nossos vasos, as nossas artérias, que fazem o transporte do sangue para todo o nosso organismo. Transporta o sangue oxigenado para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, para eles desenvolverem as suas funções. Na aterosclerose, o que acontece? Devido a colesterol alto, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, vai se formando aqui trombos nas paredes das artérias. O que são? Sabe o que compõe esses trombos? Gordura. Então, esses trombos que são formados aqui são chamados de placas de ateromas, que são gordurinhas. Então, essas gorduras, imagina só, o vaso estava livre para o sangue circular, né? Mas com a formação dos trombos, né, que a gente já chama aterosclerose, com a formação da aterosclerose, devido a essas condições aqui, devido a estilo de vida inadequado, a alimentação inadequada, o que vai acontecer? Elas vão impedir essa passagem aqui, né? E às vezes vai fechar o vaso, né? E é quando fecha o vaso que a gente chega a condições como infarto, AVC, né? Quando ela não fecha, nós temos também outras condições, né? Principalmente a questão da hipertensão arterial, né? Que ela se torna cada vez mais alta a pressão, né? Então, essa aterosclerose, ela vai levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, galera, a gente já deu uma olhada nas principais doenças que podem levar a risco a problemas cardiovasculares. E agora a gente vai falar um pouco sobre o lipidograma. Na análise do lipidograma, nós devemos
observar atentamente ao colesterol LDL, como falei um pouco antes, ao colesterol HDL e também aos triglicerídeos. Se esse colesterol LDL tiver uma quantidade elevada, juntamente com o HDL, que é conhecido como colesterol bom, que faz o transporte inverso, e triglicerídeos também elevados, então nós podemos fazer o reconhecimento desse paciente que possui dislipidemia. Dependendo do exame, nós vamos observar, analisar, classificar o tipo de dislipidemia e vamos também conscientizar o paciente, indicar a mudança do estilo de vida, o tratamento também mais adequado. Para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a análise do exame de urina. Quais alterações, principais alterações, nós temos no exame de urina que pode indicar uma condição, né? Pode indicar uma diabetes ou que esse paciente apresente um risco cardiovascular. Se esse paciente apresenta, no sumário da vida, a presença de glicose, esse componente aqui, ou proteína, como a albumina, que ela está fortemente associada à lesão renal. Mas o que a lesão renal tem a ver, né? Vamos já explicar. Bom, na minha análise de urina, eu tenho que entender que eu não vou só avaliar o sistema renal, apenas a urina em si, né? Como, por exemplo, se eu tenho glicose, né, nós temos que correlacionar com uma condição da diabetes mellitus tipo 2, devido a ter muita glicose disponível no organismo que não foi metabolizada da forma correta, e aí ela está sendo eliminada na urina. Então, forte indicador para diabetes mellitus tipo 2. Questão da proteína, né, que nós chamamos de proteinúria, ela está relacionada à hipertensão arterial sistêmica. No caso da proteína albumina, ela também está relacionada a uma lesão renal, né? E o que acontece? A lesão renal, ela também se torna um fator de risco para doenças, risco cardiovascular. Então, na nossa análise do lipidograma, na análise da urina, nós vamos observar atentamente os níveis, os valores, se estão normais, se estão alterados, e também levar em consideração como está a clínica do paciente. Bom, galera, esses dois exames, combinados com fatores clínicos do paciente, como histórico familiar, pressão arterial, o índice de massa corporal, eles são importantes para definir a estratificação de risco cardiovascular, que é o conhecido risco cardiovascular, né? Então, eles oferecem uma avaliação mais precisa, permitindo a personalização do tratamento para esse paciente.